que lá vem spoiler. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Senta que lá vem spoiler, sua dose semanal de spoilers de filmes, séries e tudo mais da indústria do entreter. Eu sou o Renato Sansão e tô de volta nessa bodega aqui pra puxar um papo que tem aventura, tem comédia, tem ação e tem até romancinho gostoso, hein? Ó, e pra me ajudar nessa missão, eu tô aqui com o meu, o seu, o nosso Marcudo que vocês não estão vendo, mas ó, tá fazendo mímica de tornado com a mão, hein, seu Marcudo? Na verdade, eu tô com a mão no bolso porque aqui tá frio. Mas aí, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, Marcudo. Ó, hoje aqui também o nosso professor de cultura nerd e meteorologia, Thiago Costa. Olá, olá! Tudo bom aí com vocês? Espero que sim. Seguimos aqui, sem chuvas e trovoadas, mas com um filminho gostosinho pra gente conversar. Muito bem colocado, professor. E ó, e fechamos a mesa de hoje com o youtuber, que é um furacão de conhecimentos e emoções, JP Carvalho. E aí, pessoal, tô tão animado que eu tô soltando bombinha aqui no meio dos tornados, viu? Muito bem, ó, minha gente, estamos reunidos hoje aqui para falar de Twisters, o famoso filme de férias que teve sua estreia mundial na semana passada e que vem arrasando quarteirões por onde passa. Mas antes, peraí. Opa, vocês estão escutando um barulhinho estranho? Alô? Dona Lucy? Dona Lucy no SQLBS? Hã? Bora lá conferir as mensagens que os nossos ouvintes deixaram nos comentários do Spotify e também no Instagram, @sqlbs.podcast. Quero saber quem começa. Vou eu aqui, Sancinha. Ó, no nosso programa 400, o especial Não Aguento Mais, a Lari de Vitor mandou: não aguento mais os filmes e séries em que a parada desenrola no aeroporto ou quando um dos envolvidos tá indo embora pro outro lado do planeta. Lari, você tem toda a razão e eu voto com você. O Iago Silva disse: eu não aguento mais filmes e séries que têm final ruim. Podiam investir em mais finais aceitáveis. E o nosso querido Zói emendou: eu não aguento mais personagem LGBTQIA+, chaveirinho. Aquele que não tem background, não tem enredo, só tá lá pra cumprir cota e preencher tela. Basta! Muda, Brasil! Eu concordo com o Zói, tá bom aí de começar a dar história pra personagem LGBTQIA+, e que não estão ali só pra cumprir cota de verdade. E eu vou aqui falar que eu não concordo com a Lari, porque eu adoro esse clichê de correr no aeroporto na última hora. É muito bom. Eu não aguento mais gente que dá umas opiniões erradas no podcast, cara. Isso aí tá errado, isso aí, viu? Lembrando que no filme de hoje tem gente correndo no aeroporto, hein? Daqui a pouco a gente fala disso. Gente, no programa 401, Imperdíveis de Junho, tem mais 2 mensagens, né, JP? Tem sim, Sansa. A Maria Paula recomendou a 4ª temporada de The Boys e deixou o seu intancável do mês pra Ferrari, que quase ninguém pediu, mas tá lá no Prime Video. E o Zói recomendou pra galera a série italiana LGBT Prisma, sobre os gêmeos Andrea e Marco, que são idênticos apenas por fora. E eu não assisti essa série ainda, vou assistir, vou botar na minha lista, e eu concordo também com a Maria Paula, porque ninguém merece Ferrari. Bom, e para fechar no nosso programa 402 sobre Divertidamente 2, a gente tem 3 comentários bem legais, olha só. A Mari Rodrigues disse: eu achava que Divertidamente 2 não aconteceria porque precisariam encarar questões de gênero. As emoções da mãe se apresentam como femininas e as do pai são masculinas, já as da Riley são mistas. Olha, boa observação, Mari. Realmente a Riley tá se descobrindo e com certeza vai ter um Divertidamente 3 e para eles tratarem de várias outras emoções. Quero dar os parabéns aí, porque nós falamos muito sobre Divertidamente 3 e ninguém desta mesa e aqueles que não estão presentes nesta mesa também pegaram esse detalhe. SQLVS tem os melhores ouvintes. O Cláudio Alencar mandou o top 5 da Pixar dele: Viva a Vida é uma Festa, Divertidamente, Wall-E, Ratatouille e Toy Story. Olha, Cláudio, bom top 5. E você e quem mais gosta de listas e Pixar, fica de olho nos próximos episódios do SQLVS. A nossa querida Lucy Schlegel falou para sua filhota Lari, que mora lá em Portugal: esse filme a Mamis vai ver antes de você. A Lari teve que aguentar isso por algumas semanas, mas agora já tá tudo bem, porque ela conseguiu assistir Divertidamente 2 lá nos cinemas lusitanos e mandou avisar que ela adorou. Ô Marcudo, e vamos emendar aqui, né, antes de fechar a nossa sessão de recadinhos, aqui no resultado da enquete, né, que a gente lançou no 402, perguntando pra galera quais são os seus filmes favoritos da Pixar, hein? E antes da gente trazer o resultado da enquete, quero saber de você, JP. Qual é o seu top 3 da Pixar ao vivaço? Manda pra gente. Eu sou uma pessoa que sou muito indeciso, e pra fazer uma lista eu preciso chorar muito. Eu acho que em terceiro lugar eu colocaria Procurando Nemo. Em segundo lugar,
Wall-E e, em primeiro lugar, Up. Ó, todo mundo consentiu com a cabeça, né, professor? Uma lista razoável, né? Listinha honesta. Salvou o JP da coisa que ele tinha falado ali atrás, viu? Tá perdoado, JP. Ó, vamos pra enquete da galera. Olha só, gente, 31% votou no primeiro, Divertidamente, 18% votou na franquia Toy Story, 12% votou em Procurando Nemo e também em Monstros S.A., 11% em Ratatouille e 8% tanto em Up quanto em Wall-E. E é bom lembrar, gente, que o Thales Salgado, com toda a razão, reclamou que a gente não incluiu Os Incríveis nessa enquete. Ô Thales, você tá certíssimo, irmão. Eu já puxei as orelhas aqui dos nossos criadores de enquete e isso não vai se repetir, tá bom? Ele tem toda a razão, Os Incríveis é incrível e a orelha puxada foi a do próprio Sansa. Só queria dar esse spoiler pra vocês. Tô até emocionada. Muito bem, pessoas, aproveitem para seguir e curtir a gente no seu tocador favorito, dar aquelas 5 estrelinhas mágicas para a palavra chegar para mais pessoas e também aproveite aí para trocar uma ideia com a gente no Spotify ou no Instagram, @sklvs.podcast. A gente adora receber aí críticas, elogios e desabafos desde que sejam sinceros. Certo, Rogerinho? E vamos que a peteca não pode cair! Kate, extreme weather is only getting worse. I want to help people, and you're the only one to get me close enough to a tornado to do it. I don't chase anymore. I can't do this without you. It's Tyler Owens. Calls himself a tornado wrangler. We don't need PhDs and fancy gadgets to do what we do. Are those fireworks? Yes, ma'am. He's insane. Muito bem, meus laçadores de tornados. O negócio é o seguinte, gente, pode soar estranho aos ouvidos brasileiros e tropicais, mas lá para as bandas dos Estados Unidos, caçar tornados é uma atividade quase que corriqueira, né? Tanto é que tem reality show, tem blog, tem canal no YouTube e tem sabe mais o quê? Tem um filme lançado no longínquo ano de 1996, ano inclusive que parte dos nossos ouvintes sequer habitava a sacola de papai, né, JP? Exatamente, foi o ano que eu nasci. Eu e Twister temos a mesma data de nascimento, mesmo ano de nascimento, e esse filme fez parte da minha infância. Não é uma fofura, gente? Olha só, vale lembrar que em Twister, né, que contava aí com o Steven Spielberg na produção e também a Ellen Hunt e o Bill Paxton nos papéis principais, os caçadores de tempestade Bill e Joe Harding criaram um sistema de alerta climático para conter a ameaça de tornados extremamente violentos. Twister, gente, superou todas as expectativas, faturou $500 milhão na bilheteria mundial, foi indicado a 2 Oscars e teve muitas tentativas de continuação frustradas, viu? Ninguém dava nada e foi o segundo filme que mais arrecadou em 96, ficou só atrás de Independence Day. Eu fui ver no cinema e desde então já assisti várias vezes, eu gosto muito de Twister. Eu nunca consegui assistir Twister no cinema, só que ele passava muito na sessão da tarde. Eu fico brincando dizendo que ele passava 3 vezes por semana, assim. E toda vez que passava eu acabava assistindo, porque realmente, tipo, pra uma criança que não tem muito contato com outras coisas além do que passa na TV aberta, esse filme é um espetáculo, cara. Eu reassisti recentemente, antes de assistir a sequência, e, pô, ele ainda continua muito bom. Ele tem uns problemas e outros ali em questão de efeito especial, eu acho. Um CGI ali que pudera, né? Tem 28 anos. Mas ele ainda continua, assim, muito melhor do que vários filmes atuais. É um filme que funciona, né, cara? É isso que o JP falou e acabou ficando no nosso imaginário. Depois que a gente saiu da cabine de Twisters, eu fiz lá um story lá no meu Instagram, que inclusive podem seguir lá, o @profitcosta. E uma galera já entrou falando assim, tem vaca voando? Olha como essa cena se impregnou na cabeça das pessoas. E assim, foram pelo menos umas 5, cara. Eu achei isso sensacional. Mostra a força desse filme original. E esse filme era tão forte, gente, mas tão forte, que rendeu o nome, né, de uma banda aqui no Brasil. Por sinal, uma boy band, que o Marcudo era fã, foi em show e temos fotos disso, hein? Meu amor, esse amor dá 40 graus de febre, queima pra valer, queima pra valer. Muito
Muito bem, queridos, eis que 28 anos depois, enfim, saiu do papel Twisters, que se não é exatamente uma continuação do primeiro filme, ao menos habita o mesmo universo, né? Compartilha do brand, né, professor? E, gente, esse filme aqui começa chamando a atenção pelos nomes envolvidos, olha só. A direção é do Lee Isaac Chung, do excelente Minari, e que também já dirigiu alguns curtas e um episódio lá de The Mandalorian. O roteiro é do Joseph Kosinski, lá de Tron: O Legado, Oblivion e, claro, Top Gun Maverick. Nos papéis principais a gente tem Daisy Edgar Jones, das séries Em Nome do Céu e Normal People, e também o astro do momento Glenn Powell, que teve em Top Gun Maverick e mais recentemente nas comédias românticas Todos Menos Você e Assassinos por Acaso, que o Marcudo adora. Gente, o elenco de apoio tem nomes pra lá de interessantes, como o Anthony Ramos, lá de Hamilton, o Brandon Perea, de Nope, e também David Corenswet, simplesmente o futuro Superman, né, professor? Exatamente, Sansa. Só que ali ele tá meio escondidinho, né? Eu queria destacar, além desses nomes que você trouxe, a Maura Tierney, que faz a mãe da Kate. A Maura Tierney é uma atriz que tá se especializando em fazer papel de mãe e aparecer no meio dos filmes, porque ela faz mais ou menos a mesma coisa lá em The Iron Claw. E queria destacar também a Daisy Edgar Jones, que para mim é o maior destaque de Twisters, ofusca inclusive a estrela e os dentes brilhantes de Glenn Powell, porque ela é uma menina que tem cara de menina comum, ela tem cara de estudante de meteorologia, não tem sexualidade exacerbada, não tem corpo de mega model, ela convence no papel que ela tá fazendo. E isso é raro em Hollywood, então fico feliz quando acontece. Eu fico muito feliz que a Daisy conseguiu um papel em blockbuster assim, porque desde Normal People, o Paul Mescal, né, que fazia o par romântico dela na série, já estourou muito, tá? Fazendo filme atrás de filme aqui, e ela nunca tinha feito nada assim muito relevante, e ela tá maravilhosa aqui, com certeza. Eu também queria ressaltar que a Kiernan Shipka tá aqui, né, que faz a Sabrina na série da Netflix, e também fez aquele Totally Killer, um filme do Prime Video lá, o slasher do Prime Video. O Sansa citou aí Top Gun Maverick e o Tom Cruise foi na premiere de Twisters e disseram que estava empolgadíssimo lá. Quem disse foi o Tony Ramos, que ficou devendo aqui no filme, né? Eu achei ele meio fraquinho, mas o casal de protagonistas eu acho que funciona. Tony Ramos, que, cara, incrível, né? Como rejuvenesceu nesse filme. Não é possível que tu meteu essa, mano. Muito bom, ó, gente, antes da gente começar a nossa resenha a Vera por aqui, eu vou pedir pro prof ativar a sabedoria das multidões, que eu tô curioso pra saber o que público e crítica tem achado aí de Twisters. Diga lá, mestre. Bom, antes da gente falar dessas notas, assim, é bom a gente falar do desempenho do filme nas bilheterias. Porque, ó, com apenas 4 dias em cartaz, Twisters, que custou a pequenina fortuna de 200 milhõezinhos de dólares, faturou só 40 milhões. Ou seja, vai ter que suar bastante para se pagar e render algum troco para Universal e Warner, que fizeram uma joint venture para fazer esse filme acontecer. Mas então, vamos para as notinhas. No IMDb, o filme tem 7.1 de 10. No Metascore, é 73 de 100. 3.4 de 5 no Letterboxd, e no Rotten Tomatoes tem 83% da crítica, e no momento que a gente está gravando, ainda não tinha avaliação do público. Mas chegou a hora da gente falar do que realmente interessa nessa bagaça, que é, claro, a opinião do Senta Que Lá Vem Spoiler. Então, Marcudo, faz as honras da casa e conta aqui pra gente, ainda sem spoilers, Twisters, que poderia muito bem ter ganhado o subtítulo Caçadores de Tornados e Emoções. Você gostou, amou ou dá pro gasto? Olha, Thiago, eu já tô cansado de falar aqui esse ano que um filme é bom, mas o original é melhor, porque de novo é o caso, né? Twisters não é ruim, são 2 horas que dá pra se divertir, mas não é um filme que eu vou relembrar muitos momentos e assistir outras vezes, que nem foi o Twister de 96. Eu acho que o principal motivo disso é que é um filme extremamente exagerado, acho que são muitos tornados, é muito barulho sem sentido, e especialmente é muita forçação de barra, né? Enquanto no primeiro a gente tem 2 equipes que ficam competindo, mas com o objetivo de conseguir os dados, aqui o roteiro fica pensando em reviravoltas, e se isso funciona, eu não sei muito bem, né? Uma coisa que o filme faz bem é trazer questões que não existiam lá em 96, né? Então a gente tem agora redes sociais, tem sensacionalismo, tem até um momento que a gente vê turista indo acompanhar os tornados, são coisas que eu acho totalmente possíveis de acontecer.
E as cenas de ação, apesar de serem muito picotadas em alguns momentos, no geral acho que são eficientes, né? Eu assisti o filme na cabine, que foi no IMAX, e mesmo com umas partes de CGI que eu achei bem artificiais, eu gosto do resultado no geral. Mas eu acho que o filme força demais a nossa suspensão de descrença, justamente com relação à protagonista e ao final, né? Isso prejudica com tanta experiência. Eu explico melhor nos spoilers. Eu meio que tô com o Marcudo, mas eu acho que eu gostei um pouco mais do que ele. Porque assim, eu realmente concordo, o primeiro filme é muito melhor. E esse é bom, como ele disse também, atualiza algumas coisas. E eu acho que as dinâmicas de personagens aqui são muito similares às do primeiro filme. Não é uma coisa tão original assim. E acaba que eu comparei muito o personagem. Embora eu tenha gostado muito dos atuais, por exemplo, a Kate, ela é basicamente a mistura dos protagonistas do primeiro filme. Ela tem um passado traumático da Jo, e ela tem essa mesma habilidade que o Bill tinha de entender como um tornado pensa. A relação dela com o Tyler, com o Glenn Powell, também é muito similar. A questão de gato e rato, né, da Jo e do Bill, como um ex-casal ali que tá, né, juntos por um objetivo maior. Mas eu gosto do filme. Eu acho o terceiro ato exagerado pra caramba também. Só que, cara, eu já tava vendido pro filme, sabe? Eu já tava gostando muito, a ponto de só dizer, joga mais tornado aí que eu tô aqui pra isso, sabe? Mas uma coisa que eu acho que o primeiro também é muito superior são os personagens coadjuvantes. Justamente nessa questão de ter aqui dois grupos, né, que vão criando esses embates entre os dois pra ver quem consegue chegar no tornado primeiro, a questão do exibicionismo versus a ciência, né? Eu acho que os personagens do primeiro filme, por ser muito mais focado no grupo da Jo, a gente tinha personagens mais marcantes. Enquanto aqui eles precisam dividir a tela com muita gente e eles ganham um espaço muito pequeno e nenhum é marcante o suficiente. Eu assisti o filme dublado e a dublagem do Superman aqui, o dublador tinha um sotaque que me incomodava muito também. E ele é um personagem extremamente caricato e com a dublagem também não me ajudou muito, então eu saía muito da tela. É um personagem chato também, enfim. Então eu acho que é isso, tipo, os personagens do primeiro filme são mais cativantes. Eu acho que por mais que o primeiro filme ele seja menos megalomaníaco, ele passa uma sensação de aventura maior do que esse filme em muitos momentos. Gente, eu vou começar fazendo um pouco coro com os dois aqui, viu, professor? Porque a maior lembrança que eu tenho de Twister, e eu vi várias vezes, mas não vi recentemente, a última vez faz bastante tempo, é que era uma coisa meio Jurassic Park, sabe? Quando vai aparecer o tornado? Trilha sonora, atmosfera, né? Aquela expectativa. Não é essa coisa de, cara, plaquê de tornado um atrás do outro, vai lá e solta rojão no meio e tá tudo certo, sabe? Então tinha muita expectativa, né? Diferente desse filme aqui. Eu acho que rolou uma Top Ganização, né? Maverick desse filme, né? Ele fica muito mais pop, ele fica muito mais teen, vira de fato um filme família. O outro, ele precisava que você prestasse bastante atenção pra entender as questões colocadas ali, né? Esse é muito fácil. Eu tô com o JP no sentido de, cara, eu tava vendido e ele me comprou muito rápido, né? O casal principal tem muito carisma, eles dominam a cena. Eu não acho que um ofusca o outro, eu acho até que a coisa tá bem equilibrada ali, mas eu concordo com o JP, os coadjuvantes passam batidos demais. A gente tem um bom ator, que é o Anthony Ramos, né, Marcudo? Que já teve bons desempenhos até recentemente no cinema, no teatro, em séries, etc. E que é praticamente desperdiçado nesse filme aqui. Né? Outra coisa que me chamou a atenção foi o primeiro grupo do filme, lá o Esquadrão do Suicida, né, professor? Que fica praticamente, cara, 4, 5 minutos em tela e já vai sumir pra gente ter uma outra dinâmica e a coisa caminhar de uma outra forma. Eu acho que podia ter tido um pouco mais de tempo pra gente se apegar mais, pra gente sentir um pouco mais esse grupo. Concordo com o JP, os coadjuvantes muito apagados. A gente tem a protagonista, gente, lá de Love Lies Bleeding, que tem episódio aqui, que é a Kate O'Brien, que é uma ótima atriz, ela é a Jack aqui nesse filme, e cara, praticamente a gente não tem um take da cara dela pra gente entender que é essa atriz, né? Ela faz parte da equipe de youtubers, malucões, caçadores de tornados e tal, mas ela aparece muito de relance, né? É tudo muito esquecível nesse sentido. Agora, eu quero fazer de primeiro um elogio aqui pro Lee Isaac-Chung, lá de Minari, porque ele faz um bom trabalho aqui, né? É muito interessante a gente ver um diretor que passa de um drama mais pesado, calcado nas atuações, para um filme blockbuster, pipocão, cinemão como esse, né? E na minha opinião, a direção tá bem feita, ele é bem sucedido nesse ponto.
O roteiro, eu já tenho algumas coisas pra comentar e eu tô com o Marcudo, vou esperar os spoilers pra falar um pouquinho mais. Gente, eu acho que assim, o filme realmente simplifica muita coisa na comparação com o filme original. E isso é um sintoma dos nossos tempos tiktokianos, digamos assim, né? Tudo é mais pasteurizado, tudo é simplificado. Na maior parte das vezes isso é ruim. Mas nesse caso específico, acho que o filme ainda se sustenta. Na maior parte dos casos, nas sequências que ninguém pediu, como o Marcudo sempre diz, isso acaba sendo um fator horrível que faz o filme ser completamente dispensável. Mas aqui em Twisters, o filme ainda segue bem. Tem lá suas falhas, que daqui a pouco a gente comenta mais, mas o carisma do Glenn Powell, da Daisy Edgar Jones, ele dá uma segurada. Realmente, os coadjuvantes são completamente dispensáveis e é uma pena tremenda a gente perder grandes atores e atrizes que estão ali fazendo um trabalho interessante, mas que tem pouquíssimo tempo de tela. Eu acho que a galera do começo, os amigos dela, a gente também podia ver mais, concordo 100% com Sansa. Acho que o filme tem uma questão de distribuição de tempo, né? De quanto que a gente dá para cada um ali. E isso dá uma complicada, né? Tem cenas que podiam ser mais curtas e coisas que deviam ser mais longas que simplesmente não existem. Mas na média geral, eu digo que eu gostei. Twisters passa de ano. E ainda assim, spoilers, né, gente? Faz um elogio aqui pra equipe de efeitos visuais, né? O Marcudo jogou um shade aqui, né, Marcudo? Mas eu fiquei impressionado. Eu acho que podia ter menos tornado, né? A gente tem muito tornado, tem gêmeos, né, professor? Uma hora parece que tem trigêmeos rolando ali, e o negócio vai que vai, é tornadão, é tornado na cidade, tornado no rodeio, tornado no cinema, né? Daqui a pouco a gente vai no banheiro fazer um xixi e sai um tornado do bidê, né, JP? Mas, no geral, me agradou bastante. Acho que foram cenas bem construídas, inclusive muito à frente do primeiro filme nesse sentido. Não teria como ser diferente 28 anos depois, né, gente? Pior que eu acho que realmente soca mais tornado que pra mim tá pouco. Isso não me incomodou. Eu acho que o que me incomoda um pouco é que enquanto no primeiro filme a gente tinha uma atenção totalmente voltada para os tornados e para o quão magnífico eles eram, aqui fica tudo muito pendente. E é meio estranho, porque isso acontece no primeiro também, mas eles focam muito no drama e na competição dos humanos, e o tornado, ele meio que fica em segundo plano. Eu acho que eu queria mais mágica e menos, eu vou chegar primeiro, a outra equipe vai chegar primeiro, sabe? Essa competição dos humanos, e isso acontece muito em filme, por exemplo, de King Kong, né, que a gente quer ver bicho gigante lutando, mas sempre tem o drama humano chato ao redor. Eu acho que meio que acontece isso um pouco aqui, mas eu acho que é realmente isso, é um resumo dos nossos tempos, né? Muita gente precisa de tudo muito mastigado pra poder, não é nem entender, é pra poder dizer que entendeu. Bem colocado, JP, a gente já vai abrir aqui pra spoilers, mas antes eu quero saber do Marcudo. Marcudo, direto e reto, não vale ficar em cima do muro, hein? Tony Ramos ou Tony Tornado? Cada Tony tem seus méritos. E atenção, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre spoilers do filme. Então, se você ainda não assistiu, tá dado o recado. Muito bem, minha gente, agora que o Marcudo respondeu a pergunta e liberou os spoilers, a gente pode falar, gente, com mais detalhes aqui de roteiro, de direção, das atuações e, claro, dos muitos efeitos visuais que a gente tem nessa produção, que, como eu falei lá no começo, mistura sem pudor drama, comédia, romance e aquela aventura com gostinho de anos 90. E eu quero saber quem começa. Pois é, como eu tava falando, eu acho o roteiro um pouco meio, né, repetitivo em alguns momentos, mas eu acho que uma coisa que me surpreendeu, o Sansa falou que queria ver mais do grupo do começo, eu não esperava que fosse todo mundo morrer, porque eu sabia que o Glenn Powell tava aqui, então eu sabia que ele ia fazer par romântico com a Daisy, né, eles são as maiores estrelas aqui, então eu fiz, não, o namorado vai morrer com certeza. Aí começa a morrer todo mundo, velho, quando a Kiernan morreu, eu fiquei muito surpreso, porque ela é famosa, e eu vi muita divulgação em torno do nome dela aqui, sabe, então me pegou bastante. Mas é isso, eu achei um filme muito bom, ele não tem o mesmo encanto do primeiro, mas ele é muito bem feito, eu gostei muito das cenas de tornado, eu fiquei um pouco frustrado com a cena dos gêmeos,
a cena do primeiro é muito melhor, e essa aqui, como eu disse, ficou muito na competição dos humanos, e os dois tornados meio que perdem o encanto até certo ponto. Então a cena do primeiro é muito melhor, com o carro preso no meio dos dois. Cara, é cinema, sabe? Absoluto cinema. E gosto muito de como é organizado também a direção, não em todos os momentos, eles não conseguem fazer isso em todos os tornados, mas como o tornado se torna um monstro, assim, sabe? Eles dão eles fazem uma formatação da cena que mostra como um tubarão, como se fosse o Alien, sabe? O xenomorfo chegando assim e ameaçando aquele pessoal. E eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito interessante. Eu acho que a questão de empresa, de corporação também ficou um pouco mal feita. Aquela reviravolta do personagem do Anthony Ramos foi muito do nada pra mim, sendo que no começo ele meio que é estabelecido como o cara que tá ali pelo dinheiro, aí depois ele vai trabalhar com a galera que só tá focando no dinheiro e ele fica puto. Enfim. Mas eu gosto dos filmes, eu gosto do filme, eu gosto dos personagens. Eu só queria um pouco mais de magia mesmo. Ô JP, sabe o que o Marcudo me falou em off? Que ele sentiu falta, que ele queria mais bandeira dos Estados Unidos, né, Marcudo? Não, eu passo, eu acho que realmente ter... Outra coisa que o filme exagera é esse patriotismo, né? O filme passa no sul, tem um excesso de sulismo. Tem até uma parte que eu achei bem estranha, que o Glenn Powell vai falar pra Kate que, você já viu muita desgraça aqui, vou te mostrar uma coisa legal. E a coisa legal é um rodeio, né? Uma coisa meio controversa, né? Mas eu queria falar sobre a Kate. Primeiro que eu tinha certeza que ela ia ser filha da Helen Hunt, mas não é, né? Colocaram a Maura Tierney, que nem bem lembrou o Thiago, fazia tempo que eu não via. Mas assim, o filme abre com a câmera no meio do mato, junto com ela, para mostrar aquela ligação dela com a natureza, né? Ela sabe sentir a terra para saber onde vai ter tornado. Mas ela vai além, porque ela também sente o vento, né? Aquela cena dela desmanchando a flor para saber o lado do tornado. Ela sente a água tanto da chuva quanto do próprio tornado. Ela sente o fogo que aparece lá dentro do tornado. Então tem terra, vento, fogo, água, ela tem um coração de ouro, ou seja, a gente viu um filme com a Capitã Planeta, né? Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! E ela é tratada como uma super-heroína. Ela tem superpoderes, ela é uma gênia da ciência dos tornados, ela literalmente descobre como exterminar os tornados, né? E aí ela ia testar a solução dela no tornadinho F1 para ver qual é, até porque a primeira tinha falhado. Mas no final ela simplesmente consegue dissipar um monstruoso F5, né? Uma forçação de barra tão grande que vai além do que a minha suspensão de descrença consegue aguentar, né? E que nem eu falei, tem um excesso de tornado, tem pelo menos umas 5 ou 6 situações de muito risco, e isso tira o peso dos momentos, né? E se por um lado a ação preenche a tela visualmente, eu acho que o filme peca no som, que tinha tudo para ser muito bom, mas a gente só ouve muito barulho e uma trilha sonora que não ajuda. É mais um elemento que exagera para evocar emoções e fica forçado. No filme original as coisas são mais simples, né? Eles só querem soltar aquelas bolinhas com hélice dentro do tornado para pegar as informações. E eles salpicam até um pouco de ciência dos tornados, mas não fica cansativo. Aqui em Twister eles também exageram na ciência, ao mesmo tempo que eles não levam a sério, porque, de novo, o final do filme força a barra nesse sentido. Mas é legal aquela parte da ciência que dá aquela brincadeira da montagem, né? Intercalando o Tyler e a Kate explicando uma mesma coisa. E o roteiro tem pontos positivos. Primeiro que, nessa questão de comparar os dois filmes, eles abrem com os elementos original, né? Tem as bolas com as hélices, tem a Dorothy, que é a máquina que abre os barris. E logo no primeiro tornado, os personagens já conseguem o que os personagens no primeiro filme buscaram o filme inteiro, né? Eles já passam por um tornado gigantesco, já meio que tiram da frente tudo que as pessoas estavam se perguntando se ia ter para poder recomeçar do zero. Né? Essa quebra, inclusive, a gente vê na tela, né? Vai daquela escuridão barulhenta do tornado para aquele branco silencioso, é interessante. Mas depois o roteiro cai no clichê da heroína traumatizada, que é convencida a voltar, cai nas mesmas dinâmicas do primeiro filme, que nem o JP lembrou, né? Tá começando as reviravoltas, ficar questionando quem é o verdadeiro vilão. E aí eu acho que funciona em partes, até porque um dos principais integrantes dessa dinâmica é o Anthony Ramos, que não faz um grande trabalho aqui. O professor, o Marcudo, professor, ele tá esperando, queridos ouvintes, às vezes Marcudo vai assistir Twister esperando um Oppenheimer, né? Mas é só Twister, né? Na verdade é Twisters.
Professor, traz um mundo mais cor-de-rosa, traz uma visão mais carinhosa pra gente desse filme gostosinho, né? Filme gostosinho de férias, que é Twisters. Fala com a gente, professor. Cara, assim, eu concordo com todo mundo, acho que o Marcudo pegou um pouquinho pesado com o filme, mas ele tem razão nas coisas que ele falou. É que, assim, Twisters, ele tem um problema que é uma carga que nós aqui levamos pra ele, que é o primeiro filme. Se a gente não tivesse o primeiro filme pra comparar, a gente ia falar, olha, pô, os caras fizeram um filminho aí, ó que interessante, né? Nossa, que diferente, o monstro, como o JP bem colocou, é um tornado. Porra, é a força da natureza, que demais isso. Mas o problema é que a gente tem um original que é muito melhor construído em termos de roteiro do que esse. Que tem personagens mais aprofundados, que tem uma relação entre os protagonistas, que tem uma dinâmica diferente, e acho que esse peca nesses pontos. O Anthony Ramos é aquele lá de In the Heights, de Transformers, O Despertar das Feras, que só eu no mundo gosto, nem a mãe do Anthony Ramos deve gostar desse filme, mas assim, ele passa por uma transformação muito rápida, né? Ele era um carinha, de repente, em 3 minutos de fala, menos de 3 minutos, ele fala, não, eu agora sou um homem rico, eu tenho dinheiro, porque eu entrei no exército, eu saí do exército, e agora eu tenho uma startup, eu sou startupeiro, eu sou Faria Limer, e eu tenho grana. Porra, cara, é demais, né? E ele passou a mão nos protótipos do exército, que é uma coisa fácil de fazer também, né? Eu fiquei pensando nisso, Marcudo, nós fomos juntos na cabine e eu esqueci de falar isso com você, que eu pensei depois. Porra, mas peraí. Ele falou, não, eu consegui aqui uns protótipos. Oi? O exército te deu pra você ganhar dinheiro nas costas deles? Que porra é essa, tio? Como é que você fez isso? Realmente, a suspensão de descrença, ela é colocada em xeque ali no filme, né? Os caras dão uma forçadinha de barra. Mas, por outro lado, é um filme suave. É um filme divertido, um filme que, apesar desses problemas, não me ofende, né? Não me faz sofrer, não me chama de idiota, porque assim, problema de suspensão de descrença tem toda hora, né? A gente que roda muito por esse mundo cinematográfico e assiste os blockbusters sabe disso, né? Tem um monte de furo de roteiro. Esse, pelo menos, não me chama de idiota, ainda que force a barra, porque, de fato, a Kate tá pau a pau com Tony Stark, né? A Kate, assim, tem no celeiro dela, porra, mano, aquele celeiro é o celeiro de craques, né? O celeiro que traz ali a fina nata da academicamente, meteorologicamente, tudo de bom que os Estados Unidos já produziram. Tá ali no celeiro que a mãe dela ia jogar as coisas fora. Aliás, ela queria que jogasse fora e a mãe fala, jogar fora. Porque, né, sabedoria de mãe. Esse bagulho aí que minha filha fez ainda vai salvar o mundo. E é meio que é isso que acontece, né? Rola um Deus Ex Machina ali, né? A soluçãozinha mágica tirada do nariz, pra não falar de outros orifícios. Que é isso, meu filho? Calma. Mas ainda assim, eu tô falando tudo isso, parece que eu achei que o filme é ruim. E não acho, de verdade. Acho um filme divertido, é um filme de sessão da tarde. O problema todo dele, repito, é que a gente compara ele com o antigo. Até porque alguém realmente chegou a duvidar que o plano dela ia dar certo? Alguém realmente chegou a pensar que ela não ia conseguir parar o tornado? Não pensou, pô. Quando a gente tá vendo uma coisa dessa, a gente quer ver que tudo dê certo mesmo. Pelo menos na ficção as coisas dão certo. É isso, né, JP? Porque, inclusive, aqui no Brasil, a gente acabou de passar por uma tragédia gigantesca lá no Rio Grande do Sul, que não teve solução mágica. O filme vem pra isso, pra dar um alívio no nosso coração e falar, ó, gente, tem um mundo que as coisas dão certo, e isso traz pra gente um certo conforto, ajuda a gente a criar resiliência, para falar uma palavra da moda. Ficção tem um pouco desse poder. Tem algumas coisas que são realidade no filme, e infelizmente não é o invento lá da Kate. É o velho safado que quer roubar as pessoas depois que o tornado passou e pegar as terras deles, e os youtubers que estão lá fazendo de tudo para caçar clique. Tá tudo bem ela conseguir uma solução lá, porque realmente, né, ninguém achava que ela não ia conseguir.
Não, com certeza ela ia conseguir. Eu só esperava que fosse de um jeito menos que tratasse a gente como... Isso sim, trata a gente como idiota, Thiago. Desculpa, mas trata, cara. Eu não consigo. Ela ia conseguir, mas podia ter sido mais bem feito. Podia ter sido um pouquinho mais difícil. Tá, eu concordo. Vai, Marcudo. Ô, gente, eu vou jogar a real aqui. Talvez vocês não estejam preparados pra isso. Eu vou pedir pro Norbinha, nosso editor. Ô, Norbinha, coloca aquela musiquinha do meme do esquilinho, faz favor. Molecada, Twisters é uma comédia romântica. É isso! Toda a estrutura JP marcou do professor de comédia romântica. A gente tá aqui há vários programas, as comédias românticas acabaram, são todas muito óbvias. Coitada da mocinha que sempre precisa do homem hétero salvador. E aí tá aí, né? Uma comédia romântica com direito, né? Ao carinha aí no aeroporto, correr atrás da mocinha, ela se fazer de difícil, ela tá super empoderada, né, Marcudo? Tem uma jornada muito interessante dos dois, desde o momento que se conhecem de lados opostos. Os dois têm superpoderes, afinal de contas, ele parece esse galanzão, caipira, agroboy, mas ele também tem grandes conhecimentos, né? O JP, ele é um nerd galã. E aí a gente vê esse envolvimento, né? A Paulinha tá há 25 programas aqui, pô, não aguento mais, as comédias românticas tudo igual, tudo a mesma porcaria. Meteram um filme catástrofe, Twister, de uma puta marca legal do cinema, com Spielberg de produtor, comédia romântica. Cadê seu Deus agora, Marcudo? Fala pra mim. É uma forma de ver, tá certo. É uma forma de ver. Aumentou 15 poltronas na nota aqui, vocês vão ver daqui a pouco. Antes da gente ir pras nossas notinhas, tem um debate bacana pra gente lançar aqui. Esses filmes catástrofe que fizeram mega sucesso lá nos anos 90, 2000, tava meio em falta, não tava não? Pra quem lembra com carinho de Vulcano, Inferno de Dante, O Dia Depois de Amanhã, Armagedon, Independence Day, 2012, Impacto Profundo, cara, que lista! E tem até o próprio Twister. Até que tava dando uma saudadezinha de ver o mundo se acabar na telona. Tava não, JP? Cara, eu concordo, né? A gente, lá nos anos 90, principalmente, foi um boom de filme catástrofe. Teve mais ou menos, se eu não me engano, 83. Uma contagem que fizeram 83 filmes catástrofes na mesma década. E a maioria desses que você falou, realmente, são dos anos 90 e são muito famosos até hoje. A minha infância mesmo foi repleto de Twister. Eu amava o Inferno de Dante. Eu não gostava de Vulcano porque eu achava que era uma cópia. O Dia Depois de Amanhã também, cara, eu assisti muito, muito mesmo. Depois de um tempo parou de ter o mesmo encanto, pararam de ter filmes que sejam impactantes o suficiente, eu acho. E eu tô feliz que isso tá voltando, mas ao mesmo tempo isso fala muito também. A gente tava falando sobre, né, o professor tava falando sobre a destruição e sobre os pontos de verdade dessa trama. E sobre que às vezes um filme normalmente ele traz uma mensagem por trás. Nenhum filme ele é criado só por ser criado, né? E a gente tá num comentário muito grande sobre o impacto do aquecimento global. A gente tá falando muito sobre o impacto da natureza e a gente tá passando por muita tragédia, a gente tá passando por muitos desastres naturais. Então é mais do que compreensível que Twister chegue agora com um filme sobre catástrofes ambientais, né? Sobre como a devastação pode ser implacável, por mais bonito que aquilo seja, por mais espetáculo que aquele furacão seja. Então eu acho que eles devem voltar muito mais forte agora, porque a gente tem uma ansiedade como sociedade muito grande sobre essas questões de desastres, sobre o fim do mundo. O JB, muito bem pontuado, cara. E acho que vale acrescentar um dado, né, que o professor trouxe lá no começo do programa, que é essa bilheteria, né? Se a gente pensar que o filme custou 200 milhões de dólares e abriu, né, 4 dias global com 40 milhões de bilheteria, cara, dá pra gente imaginar que esse filme não vai se pagar, né? Então isso explica talvez um pouco porque esse tipo de filme que, cara, bombava de fato nos anos 90 e 2000, tem estado em falta, porque talvez não esteja se pagando, não tá dando lucro. Os heróis tomaram conta, os streamings vão por outros caminhos, afinal não é a mesma coisa você ver Twisters numa puta telona de cinema e na sua televisão, né? Então acho que tem motivos pra gente não ter tanto filme assim como a gente viveu décadas pra trás. E o pior é que Twisters não tem coragem de falar em aquecimento global. Eles ficam o tempo inteiro falando, tem um monte de tornado acontecendo, a mãe da Kate fala das colheitas, mas eles não falam de aquecimento global, eles não citam isso. Eu acho que eles falharam nesse sentido. Sobre os filmes catástrofe, eles continuam aí, né? Só que eles não conseguem ter mais o impacto dos filmes dos anos 90. É porque eles são muito ruins, né? A gente fala aqui de
Destruição Final, Último Refúgio, teve Moonfall também, que eu não tive coragem de ver, parece que eu não perdi nada. Então os filmes continuam sendo feitos, o público não tem mais interesse. Eu acho que muito por causa da qualidade, né? Por isso que a gente tá caindo de novo na sequência, que nem Twisters, tem falado de Independence Day, uma sequência há muito tempo, até Destruição Final vai ter uma sequência. Então acho que não falta filme catástrofe, falta filme catástrofe legal. Ou às vezes, né, falta quem tem poder pra salvar esse mundo, né? Eu tava lembrando de Eu Sou a Lenda, a gente falou no nosso programa de Matéria Escura sobre Eu Sou a Lenda, e a gente tinha o Will Smith, né? Da mesma forma que ele tava em Independence Day, salvando o dia, né, no final. Será que a gente tem gente com peso suficiente pra salvar o dia? Ou tem que recorrer ao Tom Cruise, né, ao Will Smith, né, professor? Cara, eu acho que o Glenn Powell é esse cara. Eu acho que o Glenn Powell tem potencial para ser um novo rostinho bonito da América. É exatamente esse o papel que ele faz em Twisters, né? O Tyler é isso. É americano até a última conta e acho que é inclusive por causa disso que ninguém fala aquecimento global, porque é um filme sulista, um filme conservador. Vamos deixar claro aqui. E aí os caras ficam nessa, né? Não assume os seus BOs. Mas o Glenn Powell é esse cara. Ele pode sustentar isso. Eu só acho que não vai ter um Twister 3, porque foi mal na bilheteria, não vai se pagar, vai no máximo empatar, não tá gerando comentários, né? Não tá na boca do povo. Mesmo ele sendo uma comédia romântica. Eu gostei da sua visão, Sancinha. Acho que é mesmo. Só me faltou um beijo pra finalizar. O filme é tão conservador que nem beijo na boca tem. Porra! Aí não dá, né, cara? Eu acho que a cota da Daisy Edgar Jones, né, de cenas picantes, tá toda lá em The Normal People, né, JP? Eu vou ter que concordar, viu? Tudo muito bom, tudo muito bem, mas chegou a hora, hein? Chegou a hora da gente dar as nossas notinhas por aqui. Eu quero saber, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão para Twisters, que tá esperando todo mundo nas salas de cinema. Vai lá, JP, conta aí pra nós. Como eu disse, eu gostei muito do filme, minha suspensão de descrença eu tava no talo, não liguei pra nada. Só queria soltar uma curiosidade aqui, porque o filho do Bill Paxton, o protagonista do primeiro filme, ele faz uma pontinha aqui em Twisters. Ele faz aquele hóspede chato que é sugado pela tempestade lá no hotel, no meio do rodeio. É o filho dele, ele disse que foi uma forma de honrar o pai, que faleceu em 2017. Então fica aí a curiosidade. Mas voltando para as notas, eu gostei muito do filme, eu achei maravilhoso, estou aqui nas trincheiras por Daisy Edgar Jones e por Glenn Powell e vou dar 84 poltronas amarelas. É um bom divertimento, mas que força demais mesmo, então eu dou aqui 68 poltronas amarelas. Ih, gente, Marcudo pegou pesado, nós avisamos que ia ter coisas desse tipo, hein? Olha, eu achei um filme divertido e da onde eu venho, a média é 6. Portanto, vai ficar com 75 poltronas amarelas e passa de ano gostoso. Gente, comédia romântica fazendo cosplay de filme catástrofe. Olha que coisa linda. A gente precisa de mais disso. Espero que a bilheteria, né, reaja ao longo das semanas. E vale mencionar aqui, né? Qual foi o lugar que salvou o rolê? Onde eles estavam quando eles se salvaram no final do filme? Numa sala de cinema. Olha a poesia, Marcudo. Olha a poesia que tem nesse filme e você não mencionou na sua crítica. Vou deixar Twisters aqui com 80 poltronas amarelas. Muito bem, depois do azedume do Marcudo, chegamos aqui à média de 77 poltronas amarelas para Twisters. E é isso aí, minha gente. Olha, nós vamos ficando por aqui, sempre lembrando que no Senta Que Lá Vem Spoiler, todo mundo é bem-vinda, todo mundo é bem-vindo e tem voz ativa, hein? Deixe seu comentário no nosso Instagram ou no box do Spotify, que a gente lê todos por aqui e vai adorar saber a sua opinião sobre Twisters e também outros filmes de fim de mundo. Certo, seu João Pedro? É exatamente isso aí. E se você gostou do que eu falei, se você quer me ouvir falar sobre outras coisas, se você também chorou com o Brandon Pereira aqui porque você lembrou do cancelamento de The Away, vai lá me ver no Instagram, onde eu tô no @LDMCpod, e também lá no TikTok, eu tenho um podcast, vai lá ouvir se você quiser. Longe de mim criticar. Valeu, galera! Valeu, pessoal! É sempre uma delícia fazer este podcast.
mesmo quando o Marcudo tá azedo, que nem hoje. Mas tudo bem, nós amamos o Marcudo mesmo assim. E se você quiser ouvir outras palhaçadas e análises super críticas e apimentadas, às vezes adocicadas, me segue lá no @ProfitCosta, onde eu falo sobre a vida, o universo e tudo mais. Marcudo tá azedo, mas preparou uma despedida especial pro programa de hoje. Vamos ouvi-lo. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Neste programa e em quase todos os outros, utilizamos áudios de Casimiro, Choque de Cultura, Isabela Boscov, Medo e Delírio em Brasília, Vai Dar Namoro e The Office. E se você gosta do SQLVS, conhece alguém que quer criar o seu próprio podcast, faça como a gente aqui. Acesse sonicapodcasts.com e manda um zap que o pessoal lá, ó, é gente boa demais. Valeu, beijo, fui!